De volta com Rosa Alegria, futurista, diretora no Brasil do projeto Millennium da ONU. Rosa, o que o projeto Millennium, de fato, neste momento, está rastreando como desafios mais emergentes? São 15 os desafios desse projeto, mas certamente existem aí 3, 4 que estão, assim, na pauta. São 15 desafios globais que em 96 já foram identificados por um grupo de pensadores, né, muito importantes pensadores, entre eles Hazel Henderson, grandes pessoas ligadas ao futuro, né, são futuristas mesmo. E eles são os mesmos. Nesses 12 anos, eles continuam sendo observados e monitorados. Por exemplo, eu represento o núcleo brasileiro do projeto, dessa rede de futuristas. E a cada ano nós atualizamos os dados. Então, por exemplo, a questão da água, que é um dos 15 desafios, a questão da energia, a questão da mulher, que merece um desafio específico para a mulher, né? Tempo atrás foi feita uma conferência na Bélgica sobre esse tema, sobre o futuro da mulher. É muito difícil dizer para você quais são os 2, 3 ou 4 mais importantes. É porque eles são totalmente interdependentes, né? Nesse momento a gente está com muita preocupação, vivenciando um aumento avassalador da fome no mundo, né? Certo. Quer dizer, uma sequência toda de fatores que, perversamente multiplicados, estão levando o custo dos alimentos a um patamar insuportável para a grande maioria da humanidade. Então, quer dizer, hoje nós temos um negócio chamado fome, que já era crítico, e agora se multiplica numa velocidade geométrica. Quer dizer, eu estava outro dia lendo os dados da multiplicação da subida de custo dos alimentos no mundo. De 2006 para cá, a coisa foi tão impressionante que eu comecei a duvidar se o jornal estava certo ou estava errado. E depois eu fui checar estes dados e, infelizmente, estavam corretos. Se você olhar, Rosa, a questão da água, eu tinha dados de que no nosso país nós temos 18 milhões de pessoas que nunca tiveram acesso à água limpa e nunca terão. Agora eu fui checar os dados e já estamos próximos de 40 milhões de pessoas, de brasileiros, que nunca viram nem verão água limpa em suas vidas. Então, a gente olha isso pensando que isso é uma coisa lá pro, né? Nunca é com a gente, né, Rosa? Agora, eu fico olhando isto e como o mercado ético faz parte do cenário das comunicações, eu dediquei a minha vida inteira ao mundo da comunicação, a gente está vendo hoje também um momento de necessária, e não só necessária, quer dizer, ela é irremovível ruptura no nosso cenário. Então, por um lado, a mídia como um todo é financiada pelos patrocinadores das mídias. Quer dizer, se não fosse o investimento das corporações, no modelo atual nós não temos canais de mídia, em todos os tipos de mídia, escrita, radiofônica, televisiva e assim por diante. Então, esse é um ponto. Hoje existe uma correlação muito grande, né? Não é só muito grande, é visceral, é questão de vida ou morte, neste modelo. Por outro lado, graças à negligência perturbadora de grandes empresas que são grandes financiadores das mídias em relação ao conteúdo ético de sua publicidade, hoje cresce a truculência da lei. Quer dizer, por exemplo, o mercado publicitário tem uma seríssima, respeitabilíssima autorregulamentação. No entanto, a maneira como essa autorregulamentação, a severidade da aplicação, cresceu muito no último ano. Sim. Né? Se multiplicou de maneira assombrosa. É uma grande mudança. Houve verdade, quer dizer, houve todo um momento em que nós mesmos, que nos autorregulamentamos, não sabíamos, por exemplo, qual é o efeito da gordura misturada com a farinha branca misturada com o açúcar refinado na vida de um ser humano.
Até porque eu sempre tinha comido isso. Eu sempre gostei de todo esse tipo de comida. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Subi um pouquinho o peso. Aliás, são mais gostosas, né? Não é mais verdade? saborosas. Eu subi um pouco o peso, baixou o peso. Quer dizer, isso é um problema meu de balanço ou não balanço. Acontece que agora, eu acho que tanto nós, cidadãos, como a própria indústria, cada vez mais, assume a consciência de que grande parte das máquinas que estão aí, dos sistemas de fabricação, das matérias-primas utilizadas, da maneira de combinar matérias-primas, só para falar de alimento, podíamos falar de 10 mil coisas. Isso é terrivelmente nocivo à saúde. Então, entra o processo de autorregulamentação, começa a impor restrições, por exemplo, a propaganda de alimentos, especialmente no caso da criança. O índice de obesidade infantil no nosso país é de um crescimento impressionante, aliás, no mundo inteiro, no mundo ocidental inteiro, mas no nosso país de maneira muito flagrante. E aí começa todo um quebra-quebra, né? Como é que vai fazer? Eu digo a você que muda muito a relação, os pesos, as medidas, quer dizer, é a indústria que vai mudar em 24 horas, Rosa? A mídia vai buscar novas formas de se financiar? Os comunicadores vão poder contribuir neste momento de ruptura? Eu acredito na mudança que vem da sociedade. É nessa mudança que eu aposto todas as fichas. Sem, claro, descartar todo e qualquer poder que possa exercer sobre essa mudança o Estado, a legislação. Mas, e essa é uma boa notícia, eu acho que nós consumidores, né, e eu particularmente não gosto muito dessa palavra, ela começa a soar estranha nesse século XXI, você não acha? Ela é péssima. É preciso reinventar essa palavra, mas nós consumidores, na falta de uma outra palavra melhor, estamos cada vez mais empoderados e mais fortalecidos pela informação. Essa informação está trazendo uma vigilância incrível. As empresas passam a ser vigiadas por nossa capacidade de discernir aquilo que é bom e não é. Então, essa mudança, Cris, eu vejo com olhos muito positivos. Mas a mudança essa mudança de consciência da sociedade, Rosa, ela é mais lenta do que a gravidade das consequências que a gente está vendo por aí. Mas ela está fazendo mudanças rápidas. Veja bem, você mencionou o congresso que aconteceu, o congresso de publicidade que aconteceu, há 30 anos não acontecia, né? Entre o terceiro e o quarto congresso havia 30 anos, um lapso de tempo que trouxe coisas incríveis, consciência sobre a questão ambiental, que não havia. Imagina, em 78, as pessoas nem sabiam o que é ecologia, né? Imagina, em 78, não tinham consciência. A questão da liberdade de expressão, não se falava em responsabilidade. Hoje nós temos uma consciência maior. Enfim, mudanças incríveis nesses 30 anos. Eu ainda vejo, Cris, de uma forma não tão positiva, o setor da comunicação. Ele, sim, é muito resistente à mudança, principalmente aqueles que são os criativos, aqueles que nasceram com o dom da criatividade e que se apegaram ao seu próprio poder, né, de criar, e tem uma dificuldade especial de se abrir para o novo, né? Rosa, passei minha vida toda como criativa e vou ser isso eternamente. E o que precisamos acordar é para o fato de que o papel do comunicador não é criar um texto, um filme, um programa de televisão. Isso é muito pequeno para uma mente criativa. Nós precisamos criar um mundo melhor. Até o próximo Mercado Ético.